Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma e nós ouvimos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. E com esse Evangelho nós aprendemos que nós não devemos deixar nosso Senhor Jesus Cristo carregar a sua cruz sozinho. Nós queremos dividir com Ele o peso da cruz. Jesus, ao morrer na cruz, ele não aliviou a barra para nós, ou seja, ao morrer na cruz, Jesus nos deu força para o combate. Por isso, está muito errado dizer que nós nos salvamos somente pela fé. Não, nós nos salvamos pela fé e pelas obras. Quando dizemos que nos salvamos somente pela fé, é como se a gente entregasse para Jesus Cristo toda a responsabilidade da salvação. Ele que nos salva, mas também com a nossa colaboração, como dizia Santo Agostinho. Ele nos criou sozinho, mas ele não nos salva sozinho. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 18, ou melhor, capítulo 8, versículo 17b, diz: se com Cristo nós sofremos, com Cristo também reinaremos. Ou seja, para merecermos o céu, não basta só o Cristo morrer por nós na cruz, mas também é necessário que soframos com Ele para merecermos o céu. Ao longo dos séculos, a Igreja tem se associado à paixão de Cristo, não só nas perseguições que ela padece, que ela sofre, mas também nos sofrimentos morais, nas tentações, nas doenças. A Igreja convida aqueles que enfrentam enfermidades a associarem as suas dores à de Cristo. Na Santa Missa é oferecido o sacrifício de Cristo ao Pai, mas nós nos associamos a esse sacrifício de Cristo. Então, na missa, com Cristo, no sacrifício de Cristo, nos oferecemos ao Pai. É o que nós aprendemos nesse Evangelho, pois, como dizia o mesmo, Jesus caminhava para Jerusalém com os seus discípulos, e Jesus disse a estes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Tiago e João escutaram essa palavra de Jesus, mas ficaram só com a palavra ressurreição. Eles queriam sentar à direita e à esquerda de Jesus, quando Jesus estivesse em seu reinado, sem participar da morte, do sofrimento de Nosso Senhor. E puseram então a mãe deles, para pedirem para Jesus o seguinte: manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu então aos dois: não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Então Jesus ensina a esses dois irmãos que para merecer um lugar no reino de Cristo é necessário beber do cálice que ele ia beber e ser batizado com o batismo com o qual ele ia ser batizado. Em muitas igrejas católicas, a gente vê a imagem do ressuscitado, tiraram a imagem do crucificado e a substituíram pelo ressuscitado. Meus irmãos, nós estamos ainda no mundo e a igreja padece muito. Antes de contemplar o ressuscitado, nós temos que contemplar o crucificado.
e nós só contemplaremos o ressuscitado definitivamente quando estivermos na Jerusalém celeste. Então, agora é o tempo do combate. Nós ouvimos Jesus anunciar sua paixão, nós ouvimos como Tiago e João, Jesus anunciar sua paixão, e a gente esquece dos termos sofrimento, crucifixão e morte, e a gente já salta para ressurreição, como se Jesus aliviasse a barra para nós. Não. Ele carrega a sua cruz para que carreguemos juntos com ele. Ele já nos ensinou, quem quiser ser o seu discípulo, deve carregar a sua própria cruz. E um exemplo contundente de carregar a cruz com Jesus está na Via Sacra, no momento em que Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz com Jesus. Muitas vezes a gente não quer carregar a nossa natureza humana, naturalmente ela rechaça a cruz, mas nela está a nossa libertação, mesmo forçadamente, como Simão Cirineu, carreguemos a nossa cruz, porque nela está a nossa libertação. Então Jesus vai à frente carregando a sua cruz para que em seguida também carreguemos a nossa. Ele abre o caminho para nós. Nós só chegaremos então ao domingo da Páscoa ao passar então pela sexta-feira da Paixão, pelo Sábado Santo. Então eu finalizo aqui com essa palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 13. Simão Pedro perguntou para Jesus que havia dito a todos os discípulos: para onde eu vou, vós não podeis me seguir agora. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis seguir-me agora, mas mais tarde me seguirás. E Pedro, ele morreu crucificado, essa sua morte foi profetizada pelo próprio Cristo, quando disse para Pedro, quando eras mais novo, tu ia para onde querias, quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Jesus estava se referindo com que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Então, meus irmãos, os grandes santos se associaram à paixão de Cristo. Lembremos do que Paulo fala em uma de suas cartas: completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo em favor do seu corpo místico, que é a Igreja. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.